E começando já então, já que o Matheus já deu o spoiler Bora. todo do fundo imobiliário, tá caindo, o que tá acontecendo para os fundos imobiliários estarem caindo esse ano? Eu acho que o mercado ele passa por ciclos, né? E a gente está passando por um ciclo não só dos fundos imobiliários, mas um ciclo de mercado muito grande, onde a gente nota aí que tanto ações, fundos imobiliários, a gente vê que existe um certo pessimismo em relação ao cenário macroeconômico do país. Isso aí acaba refletindo nos ativos, principalmente os de renda variável, né? Então, se a gente tem de um lado ali uma taxa de juros subindo, uma curva de juros bem mais alta, a tendência é que as pessoas acabem correndo mais para os investimentos de renda fixa e deixando de lado um pouco os investimentos de renda variável. E os fundos imobiliários, eles são ativos aí que eles não têm o mesmo tempo de mercado, de ações, de empresas centenárias aí da bolsa, então eu acredito que esse ciclo de mercado que os fundos estão passando, eles estão sofrendo um pouco mais por conta desse cenário macro mais pessimista em relação dos ativos mesmo. Então a galera já está olhando um pouco mais para a renda fixa e outras coisas que a gente vai conversar aqui durante o podcast, né? Que tem o brasileiro, ele já é um pouco mais, vamos dizer assim, acostumado com inflação, mas o povo ainda tem medo do Brasil voltar a quebrar, ou às vezes do Brasil passar por um período de hiperinflação de novo, e aí a renda variável vai ficando cada vez mais fora da carteira das pessoas que às vezes são mais conservadoras, né? Exato, eu vejo que tem alguns fatores importantes. O primeiro é que o macro acaba influenciando na renda variável porque não tem como. Se a economia vai mal, consequentemente, pode acontecer da vacância dos fundos aumentarem por conta de que a economia não está girando, o pessoal não está consumindo, seja o setor que for. E também a parte de CRIs, né, os fundos de papel. Conforme pior vai a economia, maior a chance de ter um calote, de acontecer algum problema. E além disso, eu vejo também que o investidor, ainda mais para fundo imobiliário, por ser um ativo focado em renda, pensa o seguinte, não, que eu tô no fundo imobiliário aqui, que ele pagou no último ano aí 8, 9%, enquanto isso o pré-fixado tá pagando 15%, eu não vou querer ficar aqui mais não, eu vou vender tudo mesmo no prejuízo, vou pro pré-fixado e faz cair ainda mais, né? Exato, você pega o IPCA mais 7 agora também. Acredito que o investidor de fundo imobiliário, em tese, já é mais conservador, então ele vê a renda fixa pagando muito mais e sai do fundo imobiliário, vai pra renda fixa, né? Sim, eu acho que existe também uma distorção do que é o tipo de investimento quando a pessoa acaba comparando, por exemplo, uma ação, um fundo imobiliário e renda fixa, que nem você falou, né? A pessoa que ela investe em fundo imobiliário, no começo, ela às vezes começou a investir em renda fixa. Aí ela começou a entender um pouco mais o que é um CDB, uma LCI, que quis tirar o dinheiro da caixinha do Nubank. Aí ela vai para o fundo imobiliário. Só que quando ela compara, por exemplo, um fundo imobiliário igual o HGLG11 com uma ação, por exemplo, da VEG, ela vai olhar somente para valorização. E às vezes ela esquece do dividendo que ela recebeu. Então ela olha ali, por exemplo, a VEG, as ações da VEG esse ano subiu, se eu não me engano, 50%. Aí você olha o HGLG11, a cota custa R$150 e caiu 5%. Ela esquece que o ativo que ela tem na mão, pensando em fundos imobiliários, é um ativo de renda. A valorização, ela vem com longo prazo, com a valorização patrimonial dos imóveis do fundo, e aí ela compara com uma ação, por exemplo, da VEG, que é uma ação de crescimento, ela coloca no mesmo pote dois ativos totalmente diferentes e acaba esquecendo o fundamento que fez realmente ela comprar, né? Então, essa questão de IPCA mais 7 aí, acho que já é um ponto da gente pensar em IPCA mais 8 quase, né? Porque não dá nem para saber qual que vai ser o teto, onde vai chegar. A gente olhando para a curva de juros futura, a gente realmente não consegue precificar o que mais pode vir aí para frente, né? Exato, eu acho que é importante o investidor na hora de escolher os ativos, escolher o que vai ter, realmente entender o fundamento e qual que é o objetivo de cada um. É a mesma coisa que ele perguntar, o que eu faço? Eu compro uma sala comercial para alugar ou monto uma franquia de açaí? Exatamente. Sendo que o objetivo tem que ser completamente diferente escolhendo um ou outro, né? Exatamente. E além disso também, o cara vai lá, pegou o fundo imobiliário, sabe que paga o dividendo todo mês, mas ele não tava buscando dividendo às vezes naquele momento, ele tava buscando ganhar dinheiro. Aí ele vê outro lugar que, entre aspas, teve uma rentabilidade melhor e já quer ficar pulando de galho em galho. Acho que tem bastante disso também. Eu acho que quanto mais a gente vai estudando, entendendo mais sobre os fundos imobiliários, a gente vai entendendo melhor a característica do investimento, porque o fundo imobiliário, ele não nasceu para ser um ativo de valorização. Obviamente, você coloca seu dinheiro lá, você quer ganhar uma grana, você não quer ficar vendo só a cota andando de lado. Porém, ele está entregando um rendimento para você, e quando você analisa bons fundos imobiliários, você vê que no longo prazo, a gente colocando ali o valor da cota ajustada pelo dividendo que foi recebido, a cota, ela sempre vai aumentando. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, a questão que o Matheus falou, é o Matheus, né? Eu sempre lembro que é o Renan, que o Matheus falou dos fundos de dívida, né? Os fundos de papel. Então, por exemplo, a gente olha lá, eu vou investir no fundo de papel porque ele está pagando mais.
Porém, a Selic subindo, esses fundos realmente eles pagam mais. Porém, o crédito fica mais caro. Os fundos de papel estão emprestando dinheiro para empresas. Então, a dívida desses CRIs também ficam mais cara. Então, assim, qual é o risco que você está colocando na sua carteira por você estar olhando somente para a rentabilidade? Eu acho que é uma questão da gente ir estudando e ir balanceando mesmo. Olha, eu quero ter uma quantidade de fundo de papel e uma quantidade de fundo de tijolo, mas entendendo exatamente qual que é o perfil de risco de cada um desses investimentos. Exato, o que eu vejo também é que o pessoal confunde muito porque ele vê, é tudo fundo imobiliário, então é a mesma coisa, eu comprar aqui um fundo de papel ou um fundo de tijolo. Eu vou comprar o de papel porque paga mais dividendo, mas ele tem que entender que a dinâmica é completamente diferente, ele comprar dívida do que ele comprar imóvel de verdade, né? Exato. Talvez uma analogia pareça, daí o cara, vou comprar a criptomoeda, tem Bitcoin, tem essas outras aqui, deve ser tudo a mesma coisa, quando na verdade não é, né? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.